Olá, pessoal do Facebook, pessoal que acompanha a gente aí no site do Jornal Popular. Boa tarde, eu sou Gabriela Lima, editora de Vida Urbana, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a volta às aulas, essa expectativa. O pessoal aí agora, na verdade, está entrando de férias, né? Mas muitos pais, muitos alunos na expectativa em relação à volta às aulas. E para falar sobre isso com a gente, nós temos aqui mais uma vez a secretária de Educação, Fátima Gavioli. Boa tarde, secretária. Gabriela, boa tarde a todos vocês que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Secretária, os alunos agora estão de férias, né? E nesse período de férias, a secretaria está disponibilizando aulas para quem quiser estudar para o Enem. Como que a pessoa pode participar, o estudante interessado? Então, mês de julho é mês de férias na rede pública estadual, né? Então, os professores e os estudantes, desde o dia 1º, desde ontem, estão aí no gozo de suas férias. E, enquanto isso, nós vamos disponibilizar pela televisão aulas que poderão servir para reforço, para também complementação de conteúdos para os alunos da terceira série do ensino médio que irão fazer o Enem. Então, nós vamos colocar essas aulas à disposição no mesmo canal de televisão que eles já vinham assistindo às aulas anteriormente, que é a TBC, nos horários em que nós estávamos entrando no ar, que era 10 horas da manhã e às 15 horas da tarde. E tem pelo site também, videoaula? Nós temos o portal, né, o NetEscola. Nós vamos disponibilizar materiais para esses alunos através do nosso portal do NetEscola. Mas ela vai ser uma dedicação a mais com os alunos da terceira série do ensino médio, quem quiserem, né? E a maioria deles, eu sei que, mesmo sendo um momento de recesso, um descanso mental, emocional para eles, dentro desse ano que tem essas adversidades todas, mas eu acredito que a maioria dos alunos da terceira série do ensino médio vão fazer questão de assistir essas aulas. Secretária, teve uma nota do Conselho Estadual de Educação que fala sobre aquelas escolas que anteciparam as férias, né? Que agora não vão poder. Quem antecipou férias, como que ficou essa situação? Não vai poder mesmo, não vai contar as atividades fora do período, elas não vão contar? O aluno que tiver feito prova, por exemplo, como que ficou isso? Então, educação é rede, sabe? Educação é uma rede. E o que é uma rede? É tudo entrelaçado, todo mundo está interligado. Então, a rede estadual, a rede municipal, a rede privada, todos nós, né, a filantrópica, a confessional, todos nós estamos entrelaçados. O que aconteceu foi o seguinte: nós aguardamos a posição do Conselho Estadual de Educação quando baixou a resolução dizendo que nós poderíamos ter aulas remotas. Algumas escolas, dentro de algumas redes, elas adiantaram férias em abril, outras adiantaram em maio. E agora, elas deveriam trabalhar no mês de julho, mas não é permitido contar essas aulas. Então, eu acredito que as escolas estão fazendo é o seguinte: elas vão seguir a resolução do Conselho, elas vão continuar mandando atividades para casa, elas vão continuar fazendo esse trabalho com os alunos, mas elas não poderão contabilizar essas aulas do mês de julho. O que eu diria para esses proprietários de escola? Olha, a maioria das escolas particulares, estaduais, municipais, nós já temos mais de 800 horas. Por exemplo, você pega aí a rede estadual, hoje tem 1.100 horas, então a gente já está muito além das 800 horas que a lei federal determina. Então, eles vão fazer esse trabalho, eles não irão contabilizar, claro, por causa da resolução, mas também não deixarão de cumprir o mínimo de 800 horas previstas aí na nossa legislação. Alguma unidade da rede estadual aderiu a essa modalidade, antecipou as férias ou não? No Estado? Na nossa rede? Não, nós não fizemos isso porque, assim, eu sei que eu preciso aguardar o posicionamento do órgão que tem controle e que tem condições de deliberar sobre isso, que é o Conselho Estadual de Educação. Então, as pessoas podem até não concordar, mas a lei está aí, ela é feita para ser seguida. Então, as escolas estaduais, eu pedi 5 dias à imprensa, na época eu fiz uma coletiva, logo no segundo dia de publicação do decreto de isolamento, e eu pedi 5 dias para a imprensa: olha, me deem 5 dias que a gente já vai saber se vai ser férias, se não vai.
E o Conselho conseguiu deliberar em 2 dias a resolução, ou seja, ele foi muito ágil, muito eficiente na propositura e também na aprovação. E a partir disso, eu não tive mais nenhuma dúvida de que nós não iríamos adiantar férias, nós deixaríamos as férias em julho. E os estudos científicos já nos diziam que a pandemia não iria terminar em abril e nem em maio. Então, assim, não é uma coisa que dar as férias, que daqui a 30 dias a gente volta. Não, eu sabia. O tempo todo eu estou acompanhando a evolução desse vírus antes dele chegar no Brasil, quando ele chegou no Brasil, quando ele chegou em Goiás. Então, assim, é uma questão de estar bem informado sobre os procedimentos para a gente não ter esse tipo de problema, mas que vai ser possível de ser resolvido. Secretária, a senhora até citou aí, né, os estudos, as previsões, e pelas previsões do próprio Estado, a gente teve aqui um webinar com a participação do superintendente de atenção à saúde, Sandro Rodrigues, e ele destacou que esse revezamento que tem sido feito, né, 14 por 14, na primeira quinzena de agosto, a previsão é que a gente esteja dentro da quarentena. E na primeira quinzena de agosto é a previsão do retorno de volta às aulas. Como que está isso? Está sendo rediscutida uma data do retorno das aulas? Tá, Gabriela, é assim. O gabinete de crise, instituído pela Secretaria de Educação, ele é composto pela SEDUC, pela Undime, na pessoa do professor Marcelo, pelo Conselho Estadual de Educação, pela UNCM, com seus conselhos municipais, Ministério Público, Tribunal de Contas, escolas privadas, Sindicato dos Professores, UEG, e etc. Todos nós juntos estamos montando um protocolo. Esse protocolo, o Ministério da Saúde exige que se tenha um protocolo, afinal de contas vai chegar uma hora que vai abrir, uma hora vai ter que abrir. Esse protocolo, ele pode sofrer alterações a qualquer momento, a depender da análise da Secretaria de Saúde e da curva de evolução. Então, por exemplo, nós estávamos trabalhando o protocolo para voltar dia 4 de agosto. Veio o decreto do governador dizendo, eu preciso fechar por 14 dias, não está tendo mais leito, não tem mais onde atender as pessoas com dignidade. Todo mundo quer ser atendido com dignidade, basta ter uma enxaqueca forte, procurar um hospital, que a gente já quer um soro, quer uma caminha, alguma coisa. Então, você imagina você com Covid, com sintomas gravíssimos, e se colocando aí na situação de alguém que não tem respirador, não tem leito de UTI, não tem leito normal. Então, assim, a situação estava muito difícil. E ele precisou fechar, 14. Bom, esse foi um estudo científico, a Universidade Federal orientou nesse sentido, a Secretaria de Saúde levou ao governador, ele acatou. O que vai acontecer com o meu protocolo? Ele vai ser divulgado e ele vai ser alterado já. A gente já sabe que o professor vai voltar dia 4, vai permanecer com a aula remota, e no dia 14 a gente começa, então, com o recebimento de poucos alunos por dia na rede pública. E aí, hoje em dia, a internet, ela como é que eu vou dizer isso? Ela possibilita a algumas pessoas escondidas atrás de pseudônimos, como diz o governador, se esconder atrás de um biombo e falar o que quer sobre a gente. Então, toda vez que eu falo isso, alguém vai lá no comentário e diz, se fosse seu filho, você levaria para a escola? Você fala isso porque agora você está imunizada, você não sei o quê. Não. O protocolo está sendo discutido há 2 meses. E eu não tenho por onde correr. Eu acabei de falar que eu preciso seguir a legislação. A nossa legislação não nos dá condição de aproveitar o ano letivo de 2020 se não houver avaliação, meus amigos. Eu tenho que ter avaliação diagnóstica, eu preciso avaliar o aluno, eu tenho que entender o que aconteceu, quanto ele aprendeu, aqueles que não aprenderam, como é que eu vou aplicar reforço para ele, como é que eu vou... nenhum aluno pode ficar para trás. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu levar o estudante para a escola e o professor perguntar, e aí, tudo bem? Por que você deixou de fazer as atividades que eu passei? Aconteceu na minha casa, alguém ficou doente, nós ficamos regulares, então vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer para te recuperar. Então, isso é muito sério. Não é uma questão de querer ou não querer. Eu sou de uma região que a gente utiliza aulas remotas através de mediação tecnológica e bomba no ensino médio, que é o Amazonas, Rondônia. A gente já faz isso lá há muito tempo. Então, eu não tenho nada contra permanecer o ano todo de forma remota, mas a lei não permite que eu faça avaliação.
Então, eu tenho que trazer meus meninos de volta, ainda que seja para fazer uma avaliação diagnóstica e poder lançar as notas. Eu tenho que lançar essas notas. Houve um investimento, houve uma dedicação, os professores, eles se arrebentaram para poder se adequar a esse novo modelo, a esse momento. Como assim? Eu vou chegar no final do ano e falar, gente, desculpa, tal ano não valeu, porque... Não tem como. Então, com o aval da saúde, e sempre pensando na preservação da vida, num determinado momento, o protocolo prevê que a gente tem que trazer os alunos para fazer a avaliação. Mas essa volta para fazer as avaliações, pelo menos o diagnóstico, já está... primeiro, né? Esse retorno estaria sendo adiado do dia 4 para o dia 14, é isso? Do dia 14, exatamente. Aí ele voltaria no dia 14 de agosto, eu atenderia primeiro os que tiveram nenhum ou pouco acesso às aulas remotas, depois a terceira série do ensino médio, e aí pronto, a gente já vai montar um rodízio, onde, por exemplo, hoje veio o 6º ano A, amanhã vem o 7º ano A. Então, o aluno que veio hoje para a escola só vai voltar para a escola semana que vem, ou talvez daqui a 15 dias. Rodízio por turma. Exatamente, por turmas. E se a turma... e se for lá no entorno de Brasília, que tem 35, 40 alunos numa turma, a turma vai ser dividida em duas, três. Eu vou desativar, por exemplo, bibliotecas, laboratórios, vou transformar tudo em sala de aula agora no retorno. As escolas precisam disponibilizar sabão, precisam disponibilizar produtos de limpeza, eu preciso disponibilizar para o aluno as máscaras, para os professores, álcool gel, tapetes com água sanitária para que eles possam passar os pezinhos. Esses dias uma pessoa falou comigo nas redes sociais, você vai botar tapete com água sanitária na frente da escola, na porta da escola, e o meu filho vai manchar a calça dele lá e você vai pagar. Olha para ver o grau de dificuldade que às vezes as pessoas querem colocar num processo mundial. Está todo mundo tendo que se adequar. Não é ninguém imagina vocês, num ano em que a educação de Goiás se preparava para grandes saltos, de repente eu também estou tendo que lidar pela primeira vez com uma pandemia, aos 52 anos. Então, ninguém sabe direito, vai manchar a calça, então vai pedir para dobrar a calça. Você já imaginou que situação que as pessoas nos colocam? Chega a ser mesquinho esse tipo de comentário no meio de uma situação tão grave como essa pandemia. Aí, quando esse estudante voltar, ele já retorna para fazer o diagnóstico? Ele retorna para fazer o diagnóstico. Quando ele chegar, nós vamos ter uma conversa com ele, vamos fazer um acolhimento. Nós queremos realmente saber, durante esse período, o que foi que aconteceu com essa criança, o que aconteceu com esse jovem, se alguém adoeceu na casa dele, se ele ficou doente, como que ele lidou com a questão das redes sociais. Se ele, por exemplo, eu tenho alunos que a religião dele não permite que ele acesse nem celular e nem assista a aula pela televisão. Olha que dificuldade. Então, esses alunos, nós temos que enviar todo o material impresso para ele. Quando o motorista do ônibus vai levar material e traz o material, no geral, eles deixam um texto no verso das atividades falando as dificuldades que eles estão tendo, dificuldades financeiras, dificuldades de todos os tipos, e da saudade que eles estão sentindo da escola, né? Estão tendo muita saudade da escola. E os professores também. Nós temos professores do grupo de risco, nós vamos trabalhar com eles nos reforços online, né, nos reforços remotos, e nós temos os professores que estão aí arrebentando mesmo de bons exemplos, né, no estado de Goiás, e assim como eu recebo coisa muito ruim pelas redes sociais, recebo muita coisa boa também. Tem professor que grava poesia, manda para mim, falando da ansiedade que ele está, e reencontrar os meninos dele. Isso é legal, eu acho que é isso que nos move. Secretária, tem alguma chance desse ano ser perdido? Esse ano letivo? Em Goiás, não. Em Goiás não tem nenhuma chance. Não existe essa chance em Goiás. Porque em alguns estados, realmente foi colocado mais dificuldades do que vontade de acertar. E a dificuldade, ela vinha assim, por exemplo, aqui em Goiás, eu tenho 76% dos estudantes que têm telefone celular, computador ou notebook. No entanto, os dados deles
são os dados da mãe, do pai, da avó, da tia. E esses dados, eles são limitados para muitos deles. Em compensação, eu não vi nenhuma rede de telefonia oferecer nenhum plano. Eu não recebi nenhuma proposta de plano de internet para estudantes. Acho que perderam. Sabe quando a pessoa diz assim, perdeu o time? Eu acho que eles perderam o time, perderam a mão. A hora era essa. De chegar e falar assim, ó, é o seguinte, eu coloco internet para todos os alunos da sua rede, nesse chip aqui, tarará. Eu teria feito uma divulgação gigantesca. Mas, assim, isso não foi feito. Então, os professores se reinventaram. Teve professor que foi de bicicleta, outros foram de carro, colocaram uma lousa no quarto da aula lá na frente da casa da criança, porque ela estava com dificuldade. Teve professor que foi a cavalo, teve professor que foi na casa do aluno, levou máscara, levou álcool gel, levou atividade. Então, assim, eles não se... Aqui em Goiás, ninguém se pegou na dificuldade. Em alguns estados, se apegaram nas dificuldades. Agora, tem uma coisa. Tudo é a forma como você trata. Por exemplo, quando nós começamos lá no início da pandemia, veio a primeira pergunta para mim, secretária, vamos cortar alguma coisa dos contra-cheques? Eu falei, governador, me perguntaram se o senhor concorda que vai cortar o Vale Transporte. Ele falou, não vai cortar o Vale Transporte, não, né? Você vai cortar o Vale Transporte, às vezes o professor precisa pegar o carro em algum lugar, às vezes ele precisa pegar um... Não é para eu cortar o Vale Transporte, não cortou. Aí depois, mais tarde, me perguntaram, secretário, vai cortar o Vale Alimentação, tendo em vista que nós estamos em casa? Não vou cortar o Vale Alimentação. O governador disse que não é para cortar nada. Então, eu acho que essa relação respeitosa também surtiu efeito, porque o que aconteceu nos outros estados? Cortaram o Vale Transporte, cortaram o Vale Alimentação, cortaram gratificação de sala de aula, mas aí então não tem mesmo, porque continua achando que o ano está normal. Então, aqui em Goiás, não haverá ano perdido, não. Eu posso até diluir parte desse conteúdo em 2021, trabalhar esse 2020 e 2021 lá na frente juntos. Eu posso até pedir aos professores que nós, no segundo semestre, tenhamos alguns dias letivos aí aos finais de semana para complementar, mas perder o ano letivo de jeito nenhum, né? Seria um desrespeito com esses alunos e esses professores depois do que eles fizeram. Secretária, eu sei que o tempo da senhora hoje está bem corrido, mas eu gostaria de ler alguns comentários dos nossos internautas. Live com a senhora sempre dá bastante comentário, mas tem alguns aqui que eu estou querendo passar antes da gente encerrar, tudo bem? Tá tudo bem. Eu tinha separado aqui a Catherine Souza. Só para você saber, todo mundo fala que eu gosto de dar entrevista para você, né? Mas só para te adiantar aqui, eu estou conseguindo mais 10 minutinhos para nós, tá? Ai, que ótimo, muito grata. Também gosto muito de entrevistar a senhora. A Catherine Souza está falando aqui que o decreto fala que nos 14 dias sem paralisação não pode ter aulas presenciais. Tem isso? Porque pelo que a gente viu agora, não, né? Não. Como assim não pode ter aulas presenciais nos 14 dias? Sem a paralisação, nos 14 por 14? Não. A proposta é muito clara. 14 dias para tudo, 14 dias volta tudo, né? Então, assim, a gente não acredito que isso esteja no decreto, a não ser que eu tenha lido e não enxerguei. Mas o governador vai analisar a educação depois que passar pelo COI na saúde. Então, com certeza, sabendo que precisa ser feita a avaliação para validar o ano letivo, com certeza, dia 14 de agosto, nós estaremos de volta em pequenos grupos. A Sandra Luz Freitas está perguntando se os alunos da rede estadual receberão uniformes. Teve algum problema na distribuição de uniformes? Não. A gente parou de entregar os uniformes porque veio a pandemia. Então, não houve... Eu recebi os uniformes durante a pandemia, mandei para as coordenadorias regionais. Agora, retomando o ano letivo, à medida em que os alunos vão voltando para a escola, as coordenadorias regionais vão fazer as entregas dos uniformes. A única série que não receberá uniforme, porque foi um pedido deles para mim, é o terceiro ano. A terceira série do ensino médio, eles não querem uniforme, eles querem fazer aquele uniforme deles, de guerreiros, aquele último ano que eles querem escrever, etc. e tal, no uniforme. Então, acho que o único ano que não vai receber uniforme, a pedido deles, é a terceira série do ensino médio.
os demais seguem normalmente. Lembrando que o aluno recebe o uniforme fica com o aluno por um período de 2 anos, e aí, à medida em que ele vai necessitando de uma nova camiseta ou de uma calça, porque cresceu, porque rasgou, porque passou na quipô, como disse a mãe, a secretaria vai substituindo os uniformes. A Ercília Marques Arantes, ela está falando que, de fato, houve muita criatividade dos professores. Reinventamos e ficamos mais unidos. Ela está falando aqui. Verdade, Ercília. Também acho. Eu também penso isso. E eu peguei Covid, né? Eu peguei o vírus do Covid e eu fiquei impressionada com a forma como as pessoas aqui de Goiás tratam as situações difíceis. Por exemplo, vocês lembram tanto que eu fui ofendida, humilhada, quando eu fui convidada para ser secretária de Goiás. Havia um comentários extremamente maldosos, dizendo essa mulher é do norte, essa mulher não vai dar conta, essa mulher é esquerdista, essa mulher é isso e aquilo, globalista. Vocês lembram disso? Muita gente lembra disso. E aí agora eu tive Covid, e eu não sabia que eu já tinha conseguido quebrar essa barreira do estrangeiro nessa terra. Se eu falar para você que aqui no meu prédio, onde eu moro, no meu apartamento, era a coisa mais incrível do mundo. Tinha 3 batidinhas na porta, a moça da limpeza deixava no tapetinho, eu abria a porta, olhava, tinha uma comidinha. Depois tinha uma batidinha, olhava, tinha água de coco. Depois, uma maçã do amor. Depois, uma oração. Depois, um raminho de flor. Gente, é muito carinho, sabe? É muito carinho por uma pessoa que chegou de fora. Eu fiquei muito feliz. Eu até sarei mais rápido, Gabriela, por causa disso. Melhorei rapidinho. Já está curada? Estou curada, graças a Deus. Estou curada. Ai, que ótimo. Teve algum sintoma? Tive poucos. Eu tive muita dor nas juntas, por exemplo, esse movimento da mão aqui, que é tão fácil, né? Em alguns dias ele ficou bem difícil, assim, sabe? Eu tive uma dor de cabeça também muito forte, que fez elevar a pressão. Agora, o que persistiu por mais de um dia foi a diarreia. Essa foi muito forte, acho que ele mexe com o intestino da pessoa, né? Mas agora eu estou bem mesmo. Eu falei assim que não recomendo para ninguém, mas eu estou achando meu cabelo tão bonito esses dias, sabe? Aí, será que o Covid foi alguma coisa boa? Deve ter, nessa é possível, né? Brincadeira, gente, mas eu estou bem e estou aí trabalhando sem parar. E a Gisele da Fonseca está perguntando, e os contratos? Os contratos é aquilo que vocês têm acompanhado desde que eu cheguei, né? Em 2001, aprovaram uma lei aqui em Goiás, lei estadual. Ela prevê que a pessoa deve trabalhar por 2 anos, sendo possível prorrogar por mais um, no máximo 3 anos sendo professor, 3 anos, e no administrativo é 1 ano mais 1, no máximo 2. Então, 3 anos professor, 2 anos para o administrativo. Após esse período, o Estado rescinde com o professor e com o administrativo e eles entram numa quarentena de 2 anos sem poder contratar com o Estado. Hoje, é unanimidade na Assembleia tentar revogar isso. Eles estão trabalhando para revogar a quarentena. Mas como eles não conseguiram fazer isso no primeiro semestre, vão fazer no segundo, se Deus quiser. Enquanto isso, o Tribunal de Contas já aplicou multa. Eu já fui multada, a professora Raquel, nossa ex-secretária, que tanto contribuiu aí para a educação de Goiás, multada também por causa de contratos, e assim, a situação é gravíssima. Não há como fazer concurso público, porque nós estamos no limite fiscal, eu tenho que fazer o seletivo, então esse ano eu lanço um seletivo aí lá pelo mês de novembro, e aí esse seletivo vai, se Deus quiser, a lei vai estar aprovada, então a gente vai conseguir fazer com que esses professores que estão hoje possam participar do seletivo, mas o meu prazo, sob pena de levar uma multa impagável do Tribunal de Contas, é 30 de dezembro. Esse é o último prazo que eu tenho para tomar providências em relação a tantos contratos vencidos no estado de Goiás. E é assim, parece, você pega amizade, né, os contratos são teus amigos e tal, mas existe uma coisa muito séria. O dia que eu recebi a notícia da multa, né, uma multa de 14 mil e pouco, sobre um contrato vencido, nossa, foi uma dor no coração tremenda, sabe? Então, por mais que a gente tenha
afeição, estima pelo trabalho dos contratos. Em dezembro precisa rescindir todo mundo e precisa dar posse para os que forem aprovados no seletivo para cumprir o rito legal. Secretária, o nosso tempo aqui está esgotado, né? O que eu combinei com a senhora. Tem vários comentários aqui, depois eu peço até para a senhora dar uma olhada, responder as pessoas. Tem abraços, professores compartilhando também algumas experiências deles. E eu agradeço a participação da senhora mais uma vez aqui conosco. Eu que te agradeço, muito obrigada. Você é sempre muito gentil comigo. Eu gosto muito de falar com vocês do Popular. Eu não gosto da foto que vocês usam para divulgar na matéria escrita, né? Vocês pegaram uma foto minha sentada, com um vestido verde, que eu odeio aquela foto, aí toda vez que sai uma matéria minha, sai aquela foto, eu falo, gente, eu vou usar. Brincadeira. Mas, então, assim, a gente só tem essa, vamos combinar de pautar uma outra foto. Uma foto para 2020, por favor, né? Para esse ano ainda. Obrigada pelo carinho de vocês comigo, estamos à disposição. Eu tenho a satisfação de trabalhar num estado onde o primeiro auxílio alimentação foi dado pelo governador Ronaldo Caiado e é um dos maiores valores do Brasil, né? E agora, no segundo semestre, a gente não tem mais o auxílio alimentação, mas, em compensação, eu vou unir recursos do Estado e do PENAI, que é o recurso federal, e todos os alunos da rede irão receber um kit alimentação para levar para casa. Nesse segundo semestre, então, só para antes de fechar, porque a senhora falou uma coisa importante, não tem mais o auxílio alimentação? Não. No segundo semestre não vou mais trabalhar com alunos em situação de vulnerabilidade. No segundo semestre eu vou trabalhar com todos. Ao invés de passar um recurso de R$5 por dia para esses alunos, que são 109 mil, eu vou trabalhar com 532 mil. A gente vai entregar um kit com os produtos, ele vai levar para casa, vai se alimentar. Os dias que ele estiver na escola vai ser ofertada alimentação para ele. Os dias que ele não estiver, pelo menos a gente vai tentar amenizar aí esse sofrimento. Então, é com muita alegria que eu posso te dizer que é prazeroso trabalhar para um governo que pensa tanto assim na vida e se preocupa tanto com a alimentação das pessoas. O que tem nesse kit, secretária? O kit é composto, eu não tenho todos os itens aqui agora, mas ele é composto por, parece que nove itens: arroz, feijão, macarrão, extrato, milho, essas coisas, né? Fubá, café, eu não sei, café eu sei que não pode, porque é alimentação de criança, mas assim, ele tem 9 itens, e agora eu não vou me lembrar de todos eles, mas depois você pode pegar com a Clay. Então, tá bom. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada um abraço e boa tarde para todos vocês. E boa tarde para todos vocês que nos acompanharam. Foi um prazer.